Olá, tudo bem? Vou fazer uma breve explicação sobre a aula 10, que trata de quantidade de movimento, tá? O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento de um objeto, de um móvel, depende da massa e da velocidade, duas grandezas envolvidas, tá? O exemplo bem básico que nós usamos para trabalhar a quantidade de movimento é nós pegarmos aqui a relação caminhão e carro. O caminhão, ele tem uma massa muito maior do que a massa do carro pequeno. Se eu aplicar uma mesma força em ambos os objetos, qual desses objetos terá maior velocidade? Quem tem a menor massa. Então, veja bem, a quantidade de movimento depende da massa e é proporcional à velocidade. Ou seja, quanto maior a massa, menor é a quantidade de movimento. Por quê? Porque menor é a velocidade, tá? E vice-versa. Dessa forma, nós podemos calcular aqui o exercício 1 da aula 10, que diz assim: um ciclista de massa 80 quilos pedala ao lado de sua aprendiz de massa 60. Então, a massa do homem, do rapaz, é maior do que a massa da menina, tá? Consequentemente, qual dos dois terá uma maior velocidade? Quem tem menor massa. Tá? Ambos pedalam com a mesma velocidade, sendo de 3 metros por segundo. Qual velocidade a aprendiz deverá atingir para possuir a mesma quantidade de movimento do seu mentor? Veja bem, eles pedalam com a mesma velocidade, mas a quantidade de movimento depende da massa. Então, vou ter que fazer uma igualdade aqui. A quantidade de movimento do homem, né, igual a quantidade de movimento da aprendiz. Quem que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Massa vezes a velocidade do homem igual a massa da aprendiz vezes a velocidade. Tá? Então, eu tenho aqui que a massa do homem é de 80, vezes a velocidade que ele adquire é de 3. Eu quero saber a velocidade para que chegue a mesma quantidade de movimento do homem, tá? Sabendo que a massa da aprendiz é de 60. Então, eu vou multiplicar 80 vezes 3, 240, igual a 60V. Eu isolo a incógnita e vou passar o 60 para cá dividido. 240 dividido por 60, então, eu vou ter aqui que a velocidade é igual a 4 metros por segundo. Ou seja, a velocidade em que a aprendiz tem que adquirir aqui para ter a mesma quantidade de movimento do ciclista, do homem, tem que ser de 4 metros por segundo. Tá? Essa é a resolução aqui do exercício 1 da aula 10.